de louvor. Recebe a adoração. E Melodia sabe o quanto é importante te deixar bem informado. O trânsito, o tempo, os principais fatos nacionais e internacionais, tudo o que envolve diariamente a sua vida. A gente vai atrás da informação para você ganhar tempo. Assim, sobra tempo para a sua família, um tempinho para a gente e o mais importante, tempo para Deus. Melodia, Deus e você, nossas razões de viver. Melodia FM 87,9. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo, 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Este recado é para você que quer resultados. Cross Extreme, fábrica de resultados. Em Vitória da Conquista, no bairro Boa Vista. Cross Training a partir de R$ 109,90 por mês. É isso mesmo, planos a partir de R$ 109,90 por mês. Foco e força é na Cross Extreme, fábrica de resultados. Na Avenida Jardim Guanabara, 1110, no bairro Boa Vista. Informações pelo WhatsApp 77998649999 998649999. Cross Extreme é para quem quer resultados. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
O jornalismo é instrumento intermediário entre a sociedade e o que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Rádio Chofer. Política, economia, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Rádio Chofer. Jornalismo com seriedade, imparcialidade e credibilidade. Rádio Chofer. A partir de agora, aqui pela Melodia FM. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. Olá, boa tarde. São 12 horas e 13 minutos. Estamos iniciando o programa Rádio Chofer, edição desta quinta-feira, dia 3 de abril, ano 2025, aqui pela Melodia FM, transmitido também através das plataformas digitais Facebook e Instagram da Rádio Melodia. E você ouve também através do aplicativo da rádio online. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, aqui pela Melodia FM. Como vai o tempo e a temperatura? Outono brasileiro, o dia amanheceu nublado nesta quinta-feira. Nós temos uma pequena probabilidade de chuva de 50%. Se chover, coisa bem espaçada, algumas gotículas de água espalhadas aí em determinadas regiões de Vitória da Conquista. Máxima prevista para hoje 28 graus. E já adiantando para você se programar para o final de semana, amanhã, sexta-feira, máxima prevista 28 graus, não há probabilidade de chuva para amanhã. Datas celebradas em 3 de abril. Nós trazemos aqui para registrar. Hoje é dia do atuário, dia do desporto comunitário. Datas celebradas em 3 de abril, ano 2025. Você pode participar do nosso programa através do meu Instagram, @LeoPereiraJornalista, e mandar sua mensagem através do direct. Dia do atuário. Atuário é o termo que designa o profissional especialista em avaliar e administrar riscos. O atuário deve ter formação acadêmica em ciências atuariais ou atuariado e ter conhecimentos em matemática. Então, para explicar a data que é celebrada hoje. Programa Rádio Chofer, o fato acontece e você acompanha sempre em tempo real, trazendo a primeira matéria de hoje aqui. E não se fala em outra coisa que não seja o tarifaço de Donald Trump. O acordo costurado entre o governo brasileiro e os Estados Unidos para garantir uma taxação mais baixa na nova rodada de tarifas anunciadas ontem pelo presidente Donald Trump, teve como ponto de partida o etanol. Do lado brasileiro, participaram da negociação representantes do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Brasil já sabia que os produtores americanos de etanol tinham grande influência sobre a Casa Branca. O setor tem peso político decisivo, inclusive nas eleições. Por isso, o governo Lula temia que o Brasil pudesse aparecer na ponta oposta da tabela entre os países alvos de uma taxação mais agressiva. Negociadores brasileiros reforçaram junto aos americanos que o etanol brasileiro já tinha sido tarifado em fevereiro, numa medida classificada por Trump como reciprocidade. Na quarta-feira, ontem, foi antecipado, inclusive, numa reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com os representantes comerciais dos Estados Unidos. Outro argumento apresentado aos Estados Unidos foi o de que o açúcar, por exemplo, tem tarifa extremamente vantajosa para os americanos e extremamente penosa para o Brasil. O Brasil tem comércio deficitário com os Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, o superávit dos americanos na relação com o Brasil, ou seja, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram, a diferença aí nos últimos 15 anos foi de 410 bilhões de dólares. O Brasil ter ficado entre os menos taxados é resultado dessa negociação, mas também
da linha mestra de Trump. Ele não faz amigos, faz negócios. Por isso, o Brasil foi taxado em 10% e o aliado de Donald Trump, Javier Milei, presidente da Argentina, recebeu o mesmo tratamento. Então não adianta puxar o saco não, viu? O que o Javier Milei mais faz é puxar o saco do Donald Trump. E o governo brasileiro vem sempre tratando com cautela o assunto e dizendo, que daqui a pouco a gente vai trazer a matéria aqui, sobre reciprocidade, sobre taxar também produtos norte-americanos na mesma porcentagem. Então, o tratamento de Donald Trump é sobre dinheiro, pragmatismo, relações comerciais. Então, Javier Milei, que puxa o saco dele, que foi na posse, etc., teve também 10% de taxação sobre os produtos argentinos. E não pode comparar a Argentina com o Brasil no sentido de produção. E em se tratando de Trump, tudo vem sempre embalado em discurso populista, com anúncios em tom de ameaça, deixando o mundo em suspenso. O clima é de que tudo pode acontecer. Na hora de decidir o tarifaço, no entanto, o que pesou foi a negociação e, claro, o impacto financeiro. Ele também não pode ir no oba-oba dos discursos populistas e esquecer que ele é o gestor de uma nação que precisa de outras nações, que precisa de produtos que vêm de fora. Então não adianta supertaxar produtos que vêm de fora, porque aí o público interno que precisa daquele produto vai estar pagando mais caro. E aí isso gera o quê? Internamente nos Estados Unidos? Inflação. Então ele teve que contar até 10 antes de tomar a decisão. E aí nós vamos aproveitar e trazer exatamente aqui uma reportagem sobre o tarifaço de Trump. O Congresso brasileiro reage e aprova um projeto de lei da reciprocidade. Então, com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos acompanhar. A Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei da Reciprocidade nesta quarta-feira. O projeto autoriza o Brasil a retalhar países que impuserem barreiras comerciais aos produtos nacionais. O texto já havia sido aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. A medida surge após os Estados Unidos anunciarem novas tarifas sobre importações de diversos países, incluindo uma taxação de 10% aos produtos brasileiros. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, defendeu a aprovação da matéria. É um projeto extremamente importante pela defesa da soberania nacional e dos interesses do Brasil. E que vem para a Câmara com um senso de responsabilidade e a necessidade da celeridade necessária para um tema tão importante. O governo também pediu a aprovação célere do projeto. O líder do Planalto na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, destacou que a proposta é uma questão de soberania nacional. O acordo que foi produzido com todas as lideranças da oposição e do governo, no Senado, que dá a nós, esse projeto deveria ser aprovado à urgência e um projeto por unanimidade, porque ele é um projeto republicano que diz respeito à soberania e aquilo que o Brasil tem de bom para oferecer ao mundo. A votação ocorreu apesar da obstrução imposta pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tenta priorizar o projeto da anistia aos presos de 8 de janeiro. O vice-líder do partido, deputado Carlos Jordi, justificou a postura da sigla. Colocar uma falsa ideia, uma desonestidade intelectual tremenda, de que nós somos contra esse projeto. Não, nós somos favoráveis. Mas nós estamos em obstrução. Estamos em obstrução porque a pauta da anistia, ela é urgente. Ela é uma pauta necessária para fazer justiça. Apesar da tentativa de obstrução, o PL acabou permitindo a votação da Lei da Reciprocidade em troca do encerramento da sessão. Agora, o projeto aguarda sanção do presidente Lula. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Rádio Chofer. Oferecimento. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas.
O SINTRA-VC, Sindicato dos Rodoviários, representa e defende os direitos dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo de passageiros municipal, intermunicipal e interestadual. Disponibiliza também serviços jurídicos, sociais, assistenciais, gratuidades e descontos em vários segmentos de educação, saúde e lazer para todos os associados e dependentes. Sejam associados SINTRA-VC. Visite nossa sede, Rua Laodiceia Guzmão 586, telefone 3423-4959. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823, 91514823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. Rádio Chofer. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12h24, horário de Brasília. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do SINTRA-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Daqui a pouco tem mais assuntos relacionados ao tarifaço de Donald Trump. Equipes de construção que retiravam terra para reformar um campo de futebol em Viena, na Áustria, se depararam com uma descoberta sem precedentes, uma pilha de restos de esqueletos entrelaçados em uma cova coletiva datada do século I, época do Império Romano. Provavelmente os corpos pertenciam a guerreiros em uma batalha envolvendo tribos germânicas. Ontem, após análise arqueológica, especialistas do Museu de Viena fizeram a primeira apresentação pública da sepultura ligada a um evento catastrófico em um contexto militar e evidencia do primeiro combate conhecido naquela região. Os corpos de 129 pessoas foram confirmados no local, no bairro vienense de Semmering. As equipes de escavação também encontraram muitos ossos deslocados e acreditam que o número total de vítimas ultrapasse 150. Uma descoberta nunca vista antes na Europa Central. Soldados do Império Romano eram normalmente cremados até o século III. A vala onde os corpos foram depositados sugere um descarte apressado ou desorganizado dos cadáveres. Cada esqueleto examinado apresentou sinais de ferimentos, especialmente na cabeça, tronco e pelve. As vítimas eram todas do sexo masculino, maioria entre 20 e 30 anos, e apresentavam sinais de boa saúde dentária. A análise do carbono 14 ajudou a datar os ossos entre os anos 80 e 130 d.C. Esse resultado foi comparado com o histórico conhecido dos artefatos encontrados na sepultura, tipo de armadura, protetores de bochecha, de capacetes, pregos usados nas sandálias militares romanas, conhecidos como caligae, e a pista mais reveladora veio de uma adaga enferrujada, de um tipo usado especificamente entre meados do século I e início do século II. As pesquisas continuam até agora. Apenas uma vítima foi confirmada como guerreiro romano. Os arqueólogos esperam que análises de DNA e isótopos de estrôncio ajudem a identificar melhor os combatentes e a qual lado pertenciam. Programa Rádio Chofer, líder de audiência na metade do seu dia. Aqui o fato acontece e você acompanha sempre em tempo real. O SINTRA-VC emitiu essa semana
um informativo. Atenção, mulher rodoviária e as dependentes. A Secretaria da Mulher do Sintravc informa que os agendamentos do mês de abril para a utilização do salão feminino ocorrerão em 2 dias para melhor atendê-las. Então, os atendimentos serão nos dias 13 e 27 de abril. Agendamentos só pelo WhatsApp que eu vou passar agora, 77999812598. 999812598. Ontem nós falamos aqui a respeito do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. E o Sindivitcar, juntamente com o Sintravc, através dos presidentes João Matos, do Sindivitcar, e Sintravc Álvaro Souza, também fizeram sua homenagem através de um card divulgado nas redes sociais dos membros do sindicato, que traz a seguinte mensagem: a inclusão começa quando ouvimos, aprendemos e respeitamos. O autismo não é uma limitação, é uma maneira diferente de ver o mundo. Vamos celebrar essa diversidade. Então foi a homenagem do Sindivitcar, do Sintravc, relativa ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vamos manter ainda o assunto sobre o tarifaço de Donald Trump, que interessa ao planeta todo. A gente está falando da maior potência econômica e militar do mundo. E aí tudo que é decidido por lá traz consequências em todo o planeta. E quando traz consequências em todo o planeta, não é no sentido macro da coisa, não. É no sentido de chegar até nós. Por quê? Vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Vamos supor que os Estados Unidos supertaxem um produto brasileiro. Vamos lá. Vamos falar aqui de um produto da agricultura. Então, coloca lá uma supertaxa sobre o milho. E o Brasil exporta bastante milho para os Estados Unidos e esse milho vai ficar mais caro lá nos Estados Unidos porque está com uma taxa acima do normal. O que o cidadão norte-americano vai fazer? Vai comprar o milho de lá, dos Estados Unidos. O Brasil vai deixar de exportar milho para os Estados Unidos na mesma quantidade que exportava antes. O que isso acontece? Num momento, para de entrar dólar no Brasil, porque a venda do nosso produto para os Estados Unidos é paga em dólar. Então, deixa de entrar dólar aqui no Brasil. O produtor do milho, que vendia, um exemplo, 1 tonelada por mês, agora está vendendo 100 quilos, porque os Estados Unidos não estão comprando mais. Então, a gente tem aquela visão inicial de que, opa, não está vendendo para os Estados Unidos, então vai sobrar milho aqui no Brasil, o milho vai ficar barato. Não necessariamente. Claro que a lei da oferta e da procura, ela acaba trazendo essa esperança, essa expectativa. Opa, não está vendendo tanto milho lá, o milho vai ficar mais barato aqui. Então, o milho do meu cuscuz, do meu mingau, o milho que eu uso para a ração do meu animal vai estar mais barato, ok. Mas não é necessariamente assim que acontece. O produtor do milho, não tendo aquele volume de vendas que ele tinha quando exportava para os Estados Unidos, ele fala assim, bom, não adianta eu produzir tudo isso, porque para eu produzir 1 tonelada, eu gasto R$1 milhão. E eu não estou conseguindo vender lá fora, então esse milho está ficando barato. Eu vou produzir menos, porque eu vou gastar menos para produzir. Aí acontece um efeito contrário. Começa a ter menos milho até mesmo aqui dentro do país. E aí que o preço do milho sobe. Aonde? Na prateleira, que a corda arrebenta do lado mais fraco. Quem está do lado mais fraco? Eu e você, ouvinte. Então, e aí esse mesmo produtor do milho, que todo ano aumentava a sua produção, porque todo ano os Estados Unidos compravam mais milho, ele investia contratando funcionário, comprando máquinas novas, aumentando a sua fábrica de beneficiamento. Então tudo isso era uma roda que girava no sentido de expandir outras áreas. Ele comprava a máquina que gerava emprego para o fabricante da máquina, para o operário. Ele contratava pessoas que estavam desempregadas e o salário pago para essas pessoas estava circulando no mercado. Então, assim, a questão dos Estados Unidos é uma questão delicada. Não é assim, opa, vamos no oba-oba, eles estão taxando a gente, vamos taxar eles.
que eles vão fazer? Não vão comprar. Vai sobrar produto e aí a indústria brasileira que produz algo para vender lá começa a debilitar, até quebrar. Então vamos nesse assunto aqui, porque é interesse público, é interesse seu rodoviário. Porque o rodoviário é um cidadão igual a mim, que sou também consumidor, que faço a feira, que vou no Ceasa, que compro milho. Então o tarifaço de Donald Trump está trazendo reflexos no mundo inteiro. Então líderes do mundo estão reagindo a esse tarifaço anunciado por Donald Trump. Vamos acompanhar o que está acontecendo Brasil afora. Giro Internacional. Daniela Franco. Paris, 3 de abril de 2025. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Enxurrada de reações em todo o mundo ao tarifaço anunciado na véspera pelo presidente americano Donald Trump. As medidas, apelidadas por ele de Dia da Libertação, entram em vigor a partir de sábado, com o risco de provocar uma guerra comercial mundial. Um dos países mais castigados será a China, com uma taxa de 34% sobre suas exportações aos Estados Unidos. Pequim denuncia o protecionismo de Trump, mas diz que manterá a comunicação com Washington. Já a União Europeia será taxada em 20%, um golpe duro para o bloco, diz a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mas o comissário europeu do Comércio, Maroš Šefčovič, afirma que não é tarde para responder às preocupações com negociações. O Brasil terá suas exportações aos Estados Unidos taxadas em 10%. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu desembarcou nesta manhã em Budapeste, desafiando o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. O premier fará uma visita de 4 dias à Hungria, a primeira à Europa desde o início da guerra no enclave palestino, em outubro de 2023. Budapeste, importante aliado de Israel, anunciou nessa manhã que vai deixar o Tribunal Penal Internacional por considerá-lo politicamente tendencioso. O exército israelense anunciou nesta quinta-feira que abriu uma investigação sobre o ataque contra ambulâncias palestinas na terça-feira passada, em que 15 pessoas morreram. Já a Defesa Civil de Gaza indicou que outras 15 pessoas foram mortas nessa madrugada em bombardeios israelenses no norte do território palestino. Na Síria, 9 pessoas morreram nessa manhã em uma incursão israelense no sul do país, poucas horas depois de uma série de ataques israelenses na capital Damasco e no centro. O grupo de países da Coalizão de Voluntários para a Ucrânia concordou nessa manhã que pelo menos um líder europeu deve falar com a Rússia sobre o fim da guerra. O anúncio foi feito pelo presidente finlandês Alexander Stubb. Segundo ele, o grupo decidiu que a França ou o Reino Unido deveriam ser os países responsáveis pelo diálogo com o presidente russo Vladimir Putin. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. Rádio Chofer. Oferecimento. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país.
Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12 horas e 39 minutos. Programa Rádio Chofer é líder de audiência na metade do seu dia. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, aqui pela Melodia FM, o jornalismo com seriedade, credibilidade e imparcialidade. O dólar e os mercados financeiros globais vivem um dia de quedas fortes e generalizadas. Hoje, às 11h35 da manhã, aqui no Brasil, o dólar caía 1,76% e era negociado a R$ 5,59. O Ibovespa subiu 0,55% na contramão do resto do mundo. Esse é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, B3. No mundo, os investidores reagem mal ao anúncio das tarifas recíprocas que os Estados Unidos vão cobrar sobre vários países. O mercado estrangeiro recebeu o anúncio do governo Trump de forma negativa, como acompanhamos agora na última reportagem, porque tarifas maiores sobre a grande maioria dos produtos que chegam aos Estados Unidos devem encarecer, além dos produtos finais, uma série de insumos para a produção de bens e serviços no país. Especialistas avaliam que esse encarecimento deve pressionar a inflação e diminuir o consumo, o que pode provocar uma desaceleração até recessão da atividade econômica da maior economia do mundo, o que ajuda a desvalorizar o dólar hoje e daqui em diante. Então percebe que até para os Estados Unidos, essa decisão do Donald Trump de tarifar os países por todo o planeta vai afetar diretamente a economia doméstica dele. Porque quando ele precisa de produtos, eu falei aqui do milho há pouco, né? Quando ele precisa de produtos básicos, que são chamados commodities, o Brasil exporta milho, trigo, soja, petróleo e tal. E aí ele começa a sobretaxar esses produtos que vêm de fora para os Estados Unidos. O produto que vem de fora, que é necessário dentro dos Estados Unidos para um processo de manufatura, esse produto ficando caro, quando ele for passar pelo processo de transformação, quando esse produto in natura for industrializado para se tornar um produto final, ele vai estar caro. Então, voltando ao exemplo do milho, o milho que for sobretaxado nos Estados Unidos vai ficar mais caro. Não impede que um comprador norte-americano faça negócios com o Brasil. Ele vai comprar o milho mais caro, ele não acha lá. Às vezes, Estados Unidos está sofrendo, como o Brasil e outros planetas, por conta do aquecimento global. Nós tivemos incêndios devastadores nos Estados Unidos. Nós tivemos nevascas absurdas fora de época nos Estados Unidos. Então, lá, quem precisa de milho nos Estados Unidos, quando não encontrar o milho norte-americano, vai ter que comprar o milho mais caro brasileiro. E aí ele vai transformar esse milho lá num produto industrializado, vai fazer um pudim desse milho, vai fazer um cuscuz para vender embalado. Aí esse cuscuz embalado na prateleira norte-americana vai estar mais caro.
E aí o que acontece? O produto mais caro lá dentro dos Estados Unidos vai provocar o quê? Uma diminuição no consumo, porque você vai ter uma inflação. Então, isso vai pressionar a inflação e diminuir o consumo lá dentro dos Estados Unidos. Então, esse galegão doidão, ele tá brincando com a sorte. Não sei até onde vai esse tipo de loucura dele. Ontem, um ônibus escolar que transportava alunos da comunidade Canabrava para a sede de Jussiape, aqui na Chapada Diamantina, quebrou 2 vezes em menos de 2 meses. Preocupados, os pais dos alunos dizem que não se sentem seguros em mandar os filhos para a escola com um veículo nessas condições. Veja só, né? Isso é recorrente, não é só ali em Jussiape, não. Na região nossa, nós recebemos aqui na rádio reclamações de ônibus que fazem transporte rural, seja de alunos ou de trabalhadores que vivem quebrando. Na primeira ocorrência, esse ônibus lá encostou em uma cerca. Dessa vez o problema ocorreu em uma estrada reta. Tem até um vídeo divulgado nas redes sociais mostrando a situação. Nele, uma pessoa relata que a direção do ônibus tinha quebrado. 40 alunos estavam sendo transportados no momento do incidente. Não foi do acidente, graças a Deus. Ninguém ficou ferido. Uma mãe se manifestou sobre o ocorrido, dizendo que não tem condição de deixar os filhos aí à mercê da sorte, tem o direito de reivindicar um ônibus melhor, para que leve o filho para a escola. Já não chega questões relacionadas a outras dificuldades do aluno ir para a escola, em se tratando de zona rural, que precisa ir para a sede, que precisa ir para o distrito. Aí quando tem a oportunidade de ir, o ônibus da prefeitura quebra. Estou falando isso para que sirva como alerta para quem nos acompanha, você gestor público de Vitória da Conquista e de qualquer cidade da nossa região, um cuidado com o transporte. São vidas sendo transportadas. Uma falta de manutenção pode gerar algo mais grave. Não quero nem pensar nisso. São 12 horas e 44 minutos. Quero trazer aqui no noticiário do estado da Bahia. TV, saiba como instalar de graça a nova antena parabólica digital. É de interesse público, presta atenção. Atenção, população da Bahia! Se você ainda usa a antena parabólica tradicional, que é aquela bem grande, cheia de furinhos, é bom ficar atento. Em breve, ela vai parar de funcionar. E para não perder seus programas favoritos, como a novela, o jornal, o futebol ou aquele programa de auditório, é preciso fazer a troca pela nova parabólica digital. Mais de 837 mil famílias baianas já fizeram a substituição. Mas ainda tem milhares de famílias que podem ser beneficiadas com um kit gratuito. E o prazo para solicitar é o dia 30 de junho, até às 8 horas da noite, horário de Brasília. Leandro Guerra, presidente da SIGA Antenado, explica que é muito importante que todos procurem a entidade para agendar a troca o quanto antes. O compromisso da SIGA Antenado é garantir que ninguém fique sem acesso à TV aberta. A nova parabólica digital oferece muito mais qualidade de som e imagem. O kit e a instalação são de graça para quem tem a parabólica tradicional em uso e está inscrito em algum programa social do governo federal, que é o Cadastro Único. Para ter direito ao kit com a nova antena, é preciso ser beneficiário de algum programa social do governo federal via Cade Único e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Dona Maria das Mercês, de 59 anos, que vive na cidade de Pé de Serra, já fez a troca da parabólica e conta como foi o agendamento com a SIGA Antenado. Eu fiquei sabendo sobre a antena através de uma amiga e eu perguntei a ela como seria para eu me cadastrar e ela foi e me cadastrou. Foi em menos de 15 dias a antena chegou na minha casa. Não teve custo nenhum, o rapaz chegou na minha casa, instalou e só isso, não gastei nada. Para saber se você tem direito à troca, acesse o site sigaantenado.com.br ou entre em contato com o número 0800 729 2404. Você pode tanto ligar de graça quanto mandar um WhatsApp. Mas atenção, o prazo vai só até 30 de junho, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Não deixe para a última hora, garanta sua nova parabólica digital e continue acompanhando tudo com qualidade e tranquilidade.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Rádio Chofer. Oferecimento. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches na Praça da Normal em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo, 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. São 12 horas e 49 minutos. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Um homem sai para o bar com amigos e mulher é atacada por lobisomem. É, meu amigo. A cada dia que passa, a coisa caminha para trás. Se você acha que o maior problema de sair para o bar para beber com os amigos é levar a bronca da esposa, pensa mais um pouco. Um morador do quilômetro 47, zona rural de São Mateus, teve uma surpresa de deixar qualquer um de cabelo em pé. Isso aconteceu na sexta-feira passada, última sexta-feira, dia 21 de março. Retrasada, né? Segundo ele, depois de umas biritas aqui com os amigos, voltou para casa e viu um vulto preto pulando pela janela do quarto e sumindo na escuridão. O susto foi grande, mas o choque maior veio quando entrou em casa e encontrou a esposa assustada, sem roupa e com marcas no pescoço. Desesperado, perguntou o que tinha acontecido e a resposta foi de filme de terror. Ela disse: um lobisomem invadiu a casa e eu tive que lutar com a criatura, declarou a mulher. Nessa época de quaresma é cheio de lobisomem por aí, ela ainda completou. E o marido falou: realmente, tem que tomar cuidado. E aí tentando entender a situação. Agora fica a dúvida, será que o bicho apareceu mesmo ou foi só uma confusão aí? Seja como for, o pessoal do quilômetro 47 já está andando mais esperto e os maridos pensando duas vezes antes de deixar as esposas em casa para ir biritar. O marido disse que irá registrar o caso na delegacia de polícia para que possa ser investigado o tal lobisomem para que possa ser preso por ter atacado a esposa dele. Vocês lembram da novela do Jorge Tadeu? Era praticamente o lobisomem, né, naquele tempo, né? No tempo da novela. Entrava na casa da mulherada e aí comia lá uma rosa do Jorge Tadeu, a mulher mastigava lá uma rosa, eu não lembro, era bem novo, né? Mastigava uma rosa, a novela era Pedra sobre Pedra. E aí mastigava lá uma rosa e ele aparecia, ele era um fotógrafo. Vocês lembram? O fotógrafo Jorge Tadeu? E aí
O fotógrafo, o espírito dele continua aparecendo aí para as mulheres que comem as flores, viu? Que brotam aí não sei aonde. Não é apenas um personagem de Fábio Júnior que dá um toque místico para a novela. Há também outras figuras históricas. Lembra do Sérgio Cabeleira, o Osmar Prado, que se sente atraído pela lua cheia? Vai ver que é igual o caso aí do rapaz que atacou a moça e vira lobisomem à noite, né? Agora eu só não entendi por que o ataque à moça precisava ser com ela nua. Fica aí a dúvida, né? Cada um tira suas conclusões. Ou, de repente, tá muito calor, ela dorme nua, e aí o lobisomem atacou e foi uma coincidência. Mudando de assunto agora para um caso bastante triste, são 12 horas e 53 minutos, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a causa da morte de um bebê de apenas 1 mês de vida, numa casa no bairro Cajazeiras, em Tarantim, aqui na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, os pais da criança a teriam colocado para dormir na cama do casal na noite de terça-feira. Algum tempo depois, deitaram na mesma cama com o bebê. Na manhã de ontem, dia 2, ao acordarem, perceberam que a criança não estava viva. E aí foi apurado que eles teriam pedido socorro aos vizinhos, que, por sua vez, acionaram a polícia. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi chamada e encaminhou o bebê para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. A criança passa por uma necropsia para saber de fato, para que seja apontada a causa da morte. A suspeita é que tenha sido por asfixia. Que grave, né? Acende uma luz de alerta para os pais que têm por necessidade, por cuidado ou não, o costume de dormir com o nenê no meio dos dois. Se não for no meio e for do lado, há o risco de queda. Se for no meio, que pode ser o que aconteceu com esse bebê de Tarantim, perdeu a vida por asfixia, porque o casal, não sei, né? Tem muitas formas de se dormir, tem gente que se debate a noite inteira, tem gente que do jeito que deita acorda, e aí vai saber, o casal, um se movimentando para um lado, outro para o outro, e acabou sufocando essa criança. Então, o desenrolar desse caso que nós trazemos aqui. São 12 horas e 55 minutos. Você participa do programa Rádio Chofer através do meu Instagram, @LeoPereiraJornalista. Manda sua mensagem no direct, conta pra gente o que está acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro, uma pauta pra gente estar aqui tratando no nosso programa, entrevistando. Eu quero trazer aqui, antes de terminar o programa de hoje, uma reportagem sobre pirataria de sementes de soja. Pirataria de sementes. Já não chega a pirataria de tudo, agora tem de semente, causando perdas de 10 bilhões de reais ao ano. Estão pirateando sementes. A pirataria de sementes de soja no Brasil gera perdas de cerca de 10 bilhões de reais ao ano. A estimativa é de que as sementes piratas ocupem 11% da área plantada da cultura no país. Isso corresponde ao total do plantio no estado do Mato Grosso do Sul. Os dados são de um estudo inédito, divulgado nesta quarta-feira pela CropLife Brasil, em parceria com a Celeris Consultoria. Além do impacto econômico para os produtores, a prática ilegal também promove prejuízos para governo e sociedade. Quem alerta é Eduardo Leão, diretor-presidente da CropLife Brasil. Que o país deixa de gerar mais impostos, deixa de gerar mais divisas de exportação. Então é um círculo vicioso que vai fazendo com que não só haja perdas no momento, mas também no futuro, na medida em que as empresas têm menos estímulos para continuar investindo em novas variedades. O estudo estima que cerca de 1 bilhão de reais pode deixar de ser arrecadado em impostos nos próximos 10 anos com a pirataria de sementes. Anderson Galvão, CEO da Celeris Consultoria, explica os impactos do uso contínuo de semente pirata de soja. A área do agricultor que ele usa semente não certificada,
ela vai dar um resultado de produtividade na ordem de 3 sacas de soja a menos do que a semente convencional ou a semente legal. No curtíssimo prazo, o agricultor pode até entender que ele está gastando menos comprando uma semente pirata ou usando uma semente pirata, porém no médio e longo prazo, se eu capitalizo essa perda de produtividade, isso dá um impacto econômico significativo na atividade desse agricultor. E um outro impacto secundário é que o uso de semente não certificada, ele aumenta o risco, por exemplo, de contaminação com sementes de plantas daninhas, dissipação de doenças. Além de intensificar a atividade fiscalizatória no campo, é preciso usar o marco regulatório, como relata a diretora de Biotecnologia e Germoplasma da CropLife Brasil, Catarina Pires. O que a gente precisa mudar na legislação para desincentivar o uso de semente pirata? Nós estamos fazendo esse trabalho agora, é um marco regulatório extenso, nós estamos olhando para tudo isso, para ver como é que a gente pode fazer as alterações necessárias para coibir esse desafio. A CropLife Brasil realiza ações de combate à pirataria de insumos agrícolas e tem um canal de denúncias para receber informações sobre produtos ilegais, sementes e defensivos agrícolas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e são encaminhadas para as autoridades públicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. O Sintra-BC, Sindicato dos Rodoviários, representa e defende os direitos dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo de passageiros municipal, intermunicipal e interestadual. Disponibiliza também serviços jurídicos, sociais, assistenciais, gratuidades e descontos em vários segmentos de educação, saúde e lazer para todos os associados e dependentes. Seja um associado Sintra-BC. Visite nossa sede, Rua Laodiceia Guzmão 586, telefone 3423-4959. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12h59, horário de Brasília. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a terceira fase da Operação Overclean, com o objetivo de desarticular a organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, 16 mandados de busca e apreensão e uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público de suas funções, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. As investigações da operação apontam que o esquema criminoso atingiu principalmente o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, especialmente a Coordenadoria Estadual da Bahia, além de outros órgãos públicos que contavam com o apoio operacional da organização criminosa nas localidades afetadas. A apuração indica que a organização direcionava recursos públicos provenientes de emendas parlamentares e convênios para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais, utilizando superfaturamento de obras e desvios financeiros. Estima-se que a organização tenha movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais por meio desses contratos fraudulentos e obras superfaturadas. É a terceira fase. Uma dessas fases, inclusive, aconteceu em Vitória da Conquista. Um funcionário da prefeitura, funcionário de cargo de confiança da prefeitura, acabou sendo exonerado, estava no bolo, viu? Agora eu me pergunto, não há nada que justifique qualquer ser humano que todos nós temos no nosso DNA, a essência do nosso Criador, a essência de Deus, que através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nosso Cristo Redentor, nos faz o chamamento para nos tornarmos homens e mulheres de bem. Nada justifica a gente fazer algo que venha prejudicar o nosso irmão. Nesse caso aqui, nem isso passou pela cabeça dessas pessoas que estão envolvidas num escândalo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E digo mais, esse é um dos escândalos que acontecem noite e dia, faça chuva ou faça sol, no Brasil e no planeta inteiro. Deus deve estar muito desanimado
com o andar da carruagem dos seres humanos. E nesse caso aqui, que tem, inclusive, grande parte das investigações no estado da Bahia relacionados a um departamento contra secas, como se não bastasse o sofrimento de todos nós, com a seca, com a vida sofrida do nordestino, as pessoas ainda desviam, não que, eu não vou desviar do Departamento de Combate à Seca, vou desviar do Departamento de Saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um departamento tão importante e as pessoas relacionadas, vinculadas a obras de melhoria nas condições de vida das pessoas, relacionada às obras contra secas, é como se você tirasse um prato de comida de uma pessoa que está passando fome. É sentar em cima do que já está no chão caído. É brincadeira. Vem aí, programa Ponto de Vista News com Raicena, Lu, Novaes, toda a equipe. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. Nós retornamos amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. A todos um grande abraço, excelente tarde, noite de quinta-feira. Que Deus abençoe e até amanhã. Rádio Chofer. Cabelo cresce, a gente corta, bexiga enche até estourar. Brinquedo quebra, mas aí